Fala galera, eu sou o Kleber Júnior do Clube dos Recreadores, atual presidente da Abre, e eu quero parabenizar vocês que acessaram e se disponibilizaram a participar do primeiro Congresso Baiano de Recreação e Ludopedagogia. Cara, isso é sensacional. Desde já eu quero agradecer aí ao Renê, ao Lucas, Recrecast, Fabrincantes, por essa oportunidade, pelo convite, né, também? Mas pela oportunidade de levar esse conteúdo da recreação para o Brasil inteiro, cara. Sensacional essa ideia de vocês, parabéns! Para quem não me conhece, eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul. Eu sou especificamente de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul. E eu fiz educação física lá. Comecei a fazer em 2004, educação física, e eu sou formado em licenciatura plena, que é atuação plena. Eu sou formado tanto em licenciatura como no bacharelado. E eu comecei a fazer educação física, não sei vocês, mas por causa das lutas. Eu era faixa preta de taekwondo, eu digo eu era porque eu não estou atuando, né? Não estou mais praticando no momento. A última competição que eu fui foi em 2010. E eu pensei assim, cara, eu sou faixa preta de taekwondo, se eu for formado em educação física, vou juntar as duas coisas, vou me dar bem no mercado. Até porque lá não tinha ninguém com uma formação em educação física e das artes marciais. Eu achei isso sensacional. Eu falei, cara, vamos pra cima, vamos lá. E fiz vestibular, passei, fiz a disciplina de recreação no primeiro semestre, me apaixonei, nunca mais saí da recreação. Trabalhei em todas as áreas da recreação, ou melhor, quase todas as áreas da recreação. Nunca trabalhei em acampamento nos Estados Unidos, gostaria, talvez um dia que tiver uma oportunidade. E também nunca trabalhei em recreação em navio. Também gostaria, só que hoje eu não sei se seria interessante porque eu tenho uma esposa, a gente tem uma filha, e ficar muito tempo fora assim do Brasil e longe delas, eu acho que não é tão interessante. Me formei dia 15 de dezembro de 2007 e dia 28 de março de 2008 eu já estava em Curitiba, capital do Paraná. Eu fiz a especialização em Educação Física Escolar. Na época, eu fui para fazer a especialização em Lazer e Recreação, do professor João Eloy, lá na PUC, e acabou não abrindo, e eu fiz em Educação Física Escolar, tive o professor João Eloy como meu orientador, participei do grupo de estudos do GEL, grupo de estudos em Lazer e Ludicidade, coordenado pelo professor João, professor Paulo, fiz o meu TCC com ele. Depois eu fui para o mestrado, fiz mestrado em ensino na Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná. No mestrado eu defendi a dissertação com o seguinte título: Pedagogia dos Jogos Eletrônicos, uma proposta metodológica para o ensino da educação física escolar por meio dos videogames. E aí eu fiz também uma especialização em educação, métodos e técnicas de ensino e trabalhei ali os jogos eletrônicos também. Hoje tenho também uma graduação em pedagogia, e aí eu consigo englobar tudo isso pela experiência da recreação, pela experiência dos jogos eletrônicos e pela experiência na área da educação, o nosso tema que é recreação, jogos eletrônicos e educação. Espero que vocês gostem, que vocês anotem para depois tirar as dúvidas comigo. Eu vou ter o maior prazer em tirar as dúvidas com vocês. E dentro da área da recreação, para vocês entenderem um pouquinho, existe o Clube dos Recreadores, que é a minha empresa que eu montei em 2012. Desde quando eu estava na faculdade, eu já queria montar algo na área da recreação. E hoje nós temos um canal no YouTube, uma loja virtual, uma editora na área, um grupo de estudos e tanta coisa na área da recreação. Nós temos vários grupos no WhatsApp do Sou Recreador. Nós temos um Instagram que é Sou Recreador. Cara, segue lá, se inscreve no nosso canal. Tem bastante material para vocês. Tem o nosso site, clubedosrecreadores.com.br, com bastante conteúdo para recreador também, muita coisa gratuita. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tenho certeza mesmo. Hoje eu sou o atual presidente da ABRE, que é a Associação Brasileira dos Recreadores. A nossa ideia é buscar a valorização do recreador. Quem quiser saber um pouquinho mais, acessa abrerecreadores.com.br. Tem um monte de informação lá para vocês. Beleza? Então vamos trabalhar com recreação, jogos eletrônicos e educação. Dentro da recreação, nós temos a palavra recreação e a palavra lazer. Alguns autores dizem que a recreação saiu do lazer, outros falam que o lazer saiu da recreação, outros falam que é a mesma coisa. Eu acredito que a recreação ela é diferente. Eu acredito que talvez o lazer saiu da recreação, mas para vocês saberem um pouquinho, tem alguns autores, Geoffrey de Mazedier,
Luiz Otávio de Lima Camargo, Gisele Schwartz e Juliano Pimentel. Esses autores, eles falam sobre os conteúdos culturais do lazer. E um deles é o conteúdo virtual, que é a gente utilizar do nosso momento, do nosso tempo de lazer, da virtualidade, das tecnologias, para desfrutar o nosso lazer. Como a temática não é lazer e sim recreação, eu quero trabalhar com vocês um autor que eu gosto muito, que o nome dele é Pablo Weichmann. Em 2004, ele escreveu um artigo na UEM, aqui em Maringá. Hoje eu moro em Maringá, no Paraná. E ele fala sobre os enfoques da recreação. Então ele dá 3 enfoques da recreação. O recreacionismo, animação sociocultural e recreação educativa. Eu gosto muito dessa linha recreação educativa. Eu acredito que a recreação ela ensina a pessoa a se divertir, ela ensina a pessoa a brincar, ela ensina a pessoa algum conteúdo por meio de uma brincadeira. Então, independente se é no ambiente formal, que é a escola, ou no ambiente informal, que é todas as áreas possíveis de trabalhar com recreação, nós, como recreadores, nós ensinamos sempre algo por meio de uma atividade recreativa. Eu costumo falar sobre o multiverso da recreação. Quem aí assiste o Flash vai entender um pouquinho, né? Mas a ideia é que a recreação ela tem vários e vários segmentos de atuação. Recreação em hospital, hotéis, acampamentos, igrejas, eventos, colônia de férias, festa de aniversário, casamento, meio de transportes, atividade do meio, atividades pedagógicas, enfim, várias áreas. E nós podemos utilizar os jogos eletrônicos em todas essas áreas. Para vocês entenderem um pouquinho, enquanto conceito, a educação física ela trabalha com alguns conceitos parecidos. Ela trabalha com um conceito chamado Exergames, ou Exergames, jogos ativos, jogos de movimento corporal. Então, todos eles é a gente utilizar os equipamentos tecnológicos, os jogos eletrônicos, para levar as crianças para a prática. E aí, trazendo para a recreação, para a pedagogia, para a arte da educação, em 2013 eu escrevi um livro, Manual de Jogos e Brincadeiras, pela editora Waka. Se vocês forem comprar lá pelo site da Waka, WAK, e vocês colocarem o código Kleber 2019, vocês vão ter 20% de desconto. Nos meus livros e em todos os outros, só não nos livros promocionais. Mas em 2013 eu criei um conceito chamado Jogos e Brincadeiras Contemporâneos. Então eu conceituei jogos e brincadeiras aquáticos, cooperativos, tradicionais, competitivos, entre outros, e os jogos e brincadeiras contemporâneos. E o que é isso? Nada mais é do que brincar e jogar com tecnologias. E o que são tecnologias? Tudo são tecnologias. Umas são ultrapassadas, outras não. Então, a utilização do videogame, do computador, do tablet, do celular, como recurso de ensino, esse conceito se divide em 2. Jogos e brincadeiras contemporâneos, usar as tecnologias como ensino, a gente ensinar algo por meio das tecnologias, ou como motivação para a prática, para a atividade física. Esse aqui, por exemplo, eu fui em 2012 em Paris, fui no Museu do Louvre, na verdade a gente foi num Congresso Mundial do Lazer lá, na Itália, e a gente foi no Museu do Louvre. Lá no Museu do Louvre tinha mapas ou tinha o Nintendo DS, que era 5 euros pra gente alugar. O jogo do Nintendo DS, cara, era o mapa do Museu do Louvre. Sensacional. Tinha uma estátua aqui, eu pegava o Nintendo DS, colocava o código da estátua, ela me dava a estátua aqui em 360 graus, eu podia girar ela, eu podia ler o que ela era, para que foi construída, ou eu clicava no botão e eu escutava todo aquele texto. Muito, muito legal. Aí chegou uma hora que a gente queria ir na Mona Lisa. Eu escrevi lá no Nintendo DS, Mona Lisa. Ele deu um mapa para eu chegar na Mona Lisa. Então, se eu girava, ele ia atualizando o mapa. Cara, sensacional. Um jogo para ensinar algo. Assim como tantos jogos, outros jogos que tem para o ensino. E falando em jogos de ensino, uma dica para vocês é o livro Não Me Atrapalhe Mãe, do Mark Prensky. Ele fala sobre jogos que foram estipulados, já foram pensados para o ensino, e jogos que não são para o ensino. Por exemplo, eu gostava muito de jogar Resident Evil. Resident Evil, a princípio, não ensina nada.
Talvez ensina que um dia vier um zumbi perto de ti, pega uma arma, tira na cabeça dele e ele morre. Brincadeiras à parte, na parte de cima do jogo tem um mapa. E esse mapa a gente pode trabalhar onde estão as coisas. Tem vários enigmas que a gente tem que quebra-cabeça, que a gente tem que montar, desvendar. A gente trabalha com raciocínio. Mas este jogo não foi pensado para isso. Ele foi pensado para um lazer, para um entretenimento só. Isso significa que a gente pode extrair o ensino de jogos que não foram feitos para ensinar. Então o Mark Prensky ele traz um passo a passo para a gente trabalhar isso. Só que assim, o conceito dele é para trabalhar em sala, não tem muito movimento. Não é para a área da educação física, recreação, mas para a área da pedagogia, do ensino dentro de sala. A gente pode fazer? Claro que a gente pode fazer. Ou vocês leem a minha dissertação tem um passo a passo que a gente leva para a prática. Diferente do Mark Prensky, que não leva para a prática, em sua grande maioria. E a outra parte do conceito que é motivá-los para a prática. Então a gente joga em sala e galera, vamos fazer esse mesmo jogo na prática, leva eles para a prática, brinca com eles na prática. E como eu falei, tecnologias são tudo. Olha só, no século XVI muitas pessoas morriam engasgadas, porque elas comiam as comidas assim, né? E aí o alimento era grande, engasgava, eles morriam. Aí fizeram uma tecnologia chamada talheres, processo civilizador, garfo e faca, eles cortavam a comida, pedaços menores, comia, não se engasgava e não morria. Hoje, não hoje agora, 2019, atualmente as pessoas usam esses talheres, especificamente essa faca, como uma arma branca. Ela já é considerada uma arma branca para matar pessoas. Então o que eu quero falar com isso? Para a gente entender, tudo é tecnologia, algumas ultrapassadas, outras não. Mas tudo são tecnologias. E a gente acha e pensa que tecnologias são ruins. Mas não são. As tecnologias foram feitas para melhorar a nossa convivência, melhorar a nossa vida. Pensa comigo, vou mandar uma carta. Eu escrevo uma carta, eu tenho que juntar um dinheiro, eu tenho que ir até os correios, eu tenho que enviar essa carta, dependendo para onde eu mandar, demora 2 meses. Aí a pessoa lê, daí ela responde, junta dinheiro, envia para os correios e demora 2 meses e chega para mim. Digamos que nessa brincadeira toda aí deu 5 meses. Cara, 5 meses para receber uma informação. Hoje com o WhatsApp é questão de segundos. Essa geração de agora não sabe que enviavam cartas. Eu enviava carta para Manchete por causa dos Cavaleiros Zodíacos. Quem é da minha época sabe, eu nasci em 84. Cavaleiros Zodíacos era sensacional. Nunca ganhei nada e tal, mas eu sempre mandei. E hoje as tecnologias elas vieram para facilitar a nossa vida. Mas o que nós fizemos? Pegamos o celular. Terminei o negócio aqui, respondi a pessoa. Tá, agora eu vou fazer outra coisa. Não, e agora eu vou fazer outra coisa. E agora eu vou fazer outra coisa. As pessoas, ao invés de diminuir o tempo com as tecnologias e terem mais tempo para o seu lazer e tal, não, elas acumulam mais coisa. E agora eu tenho mais tempo para fazer mais coisa, tenho mais tempo, faço mais coisa, tenho mais tempo, acaba lá 24 horas do dia e fala, nossa, meu dia precisava ter mais tempo. Mas não, é porque a gente não organiza o nosso tempo. Lembrando, as tecnologias vieram para nos ajudar. Então a gente tem que parar com aquele pensamento maniqueísta, elas são boas ou elas são ruins? Nós temos que apenas entender esse fenômeno e aí utilizá-las ao nosso favor. É isso que nós temos que fazer. Se acabar essa palestra, vocês não lembrarem de nada, lembre disso. Utilizar as tecnologias ao nosso favor. Para o ensino, para a prática, para o movimento, para as nossas brincadeiras e atividades recreativas. E aí, em 2013, como eu falei para vocês, instituí esse conceito, comecei a estudar muita coisa. E aí, em 2014, no primeiro Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, eu trouxe um tema, eu escrevi sobre a nova configuração do brincar no século XXI. Por quê? Porque muitas pessoas me falavam assim, mas isso não é brincadeira, ficar no videogame, no celular, no tablet, isso aí não é brincar, porque no meu tempo não tinha essa brincadeira. Obviamente, dependendo da idade da pessoa, não tinha esses jogos desse nível para se jogar nos celulares, isso é óbvio. E aí eu entendi que todas as características, tudo que há nos jogos e brincadeiras tradicionais, por exemplo, que é o princípio do jogo, da brincadeira, tem nos jogos e brincadeiras contemporâneos com o celular. Por isso que eles brincam. Então, quando alguém vier perguntar e falar, isso aí não é jogo, isso aí não é brincadeira. Tem um autor, Leão Júnior, 2014, que fala assim, é um novo tipo de brincadeira. Por quê? Porque as coisas estão mudando. O Mark Prensky, ele tem um conceito muito legal que ele fala o seguinte,
Ele chama de imigrantes digitais aqueles que nasceram dos anos 2000 para trás. Eu nasci em 84. E esses imigrantes digitais são aqueles que estão aprendendo com tecnologia e estão adentrando nesse mundo, nesse universo, né? E dos anos 2000 para cá são os nativos digitais. Quem que são esses? Os que nasceram com as tecnologias. Para eles, o WhatsApp não tem nada de diferente. O que é o WhatsApp? Eles só conhecem o WhatsApp. Eles não sabiam que tinha lá o mandar mensagem, SMS pelo celular, ou até mesmo que dá para ligar pelo celular, ou passar trote. Então, pelo menos aqui em Maringá eu não vejo mais orelhão, que são os telefones públicos. Não que passar trote é legal, mas isso aconteceu na minha infância. E olha só um fato. 2 semanas atrás, eu presenciei, né? São amigos, né? Um casal de amigos meu, ele falou pro filho dele, que deve ter uns 12 anos, se eu não me engano, 13 anos. Falou, sim, filho, liga pra mim a hora que tu sair daqui. Ele falou, pai, não tenho crédito. Então manda uma mensagem, né? Um WhatsApp. Não, mas ele não ia estar com internet no momento. Daí ele falou assim, ó, liga 9090. Ele falou, como 9090? Não, coloca 9090 mais o número. Aí eu me intrometi e falei assim, cara, essa geração não sabe que é 9090. Se pra eles não tem internet, não tem WhatsApp, acabou o mundo, acabou a comunicação. Aí ele falou assim, tá, é só colocar 9090, o menino, né? É. Daí ele falou assim, vou tentar. Tipo, meio que na dúvida, será que funciona mesmo? Cara, é uma realidade diferente, parece uma conversa boba, mas é real. Porque eles vivem num mundo diferente, no mundo de hoje. Vocês acham que Graham Bell, quando patenteou o telefone, ele imaginava que teria celular? Ou WhatsApp? Ou chamada de vídeo? A pessoa pode estar num outro lugar do mundo, tu conseguir ver ela e conversar com ela? Isso é muito bom, isso é muito legal. Porque isso nos ajuda em várias questões. Uma outra coisa que vivem me falando é que os jogos tornam pessoas violentas, por exemplo. Ó, viu o caso do menino aqui no Brasil que tinha a foto do Assassin's Creed lá no Facebook, no perfil do Facebook. Ó, viu o caso lá do americano que entrou na escola e matou todo mundo, igual o jogo Doom. Poxa vida, né? São casos isolados, são poucos os casos. Eles têm alguma psicopatia, eles têm uma doença. Tem estudos psiquiátricos de psicólogos também, que falam que essas pessoas têm uma doença, eles têm um problema. O escape foi o videogame. Assim como o escape poderia ser um livro violento, uma série violenta, um filme violento, uma ação que ele viu violenta que desencadeou isso nele. Porque essa ação, ela é a consequência. Ir lá e matar a criançada na escola não é a causa. A gente tem que ver qual que é a causa. Analisar a causa, não a consequência. Então, afirmar que jogos violentos tornam pessoas violentas é como afirmar que jogar Mario Bros torna pessoas encanadores. Uma brincadeirinha que eu faço. E aí, se a gente pensar, cara, então Counter-Strike, que é o CS, que é a polícia e ladrão, terrorista contra terrorista, pô, é violento. Então, e o paintball? O que é o paintball, né? É a mesma coisa, só com munição que não mata ninguém. E o que é aquele polícia e ladrão, que é um jogo tradicional, né? A gente pode dizer que é passado de geração em geração, que é o polícia e ladrão que a gente pega a arminha de madeira e uns são polícia e outros são ladrões. Então não pode também. A gente tem que pensar em algumas coisas, refletir sobre isso. Uma outra questão também que me falam bastante, porque eu sou da área da educação física também. Ensinar jogos eletrônicos na recreação, cara, o momento que a criançada tem para brincar, para se divertir e vão ficar no celular. Não é bem assim. Mas os jogos eletrônicos vão tornar eles sedentários. Não é bem assim também. Se eu ficar 3 horas jogando videogame ou 4 horas todos os dias e não fizer mais nada, pô, beleza. E se eu ficar as mesmas 4 horas lendo? Ou se eu ficar as mesmas 4 horas estudando, por exemplo, um vestibular, que, cara, estuda muito mais que isso? E se eu ficar essas mesmas 4 horas assistindo uma série, vendo um filme? Ou não fazendo nada? Não é que eu vou me tornar sedentário. Eu vou estar sem praticar atividade física. Mas e se eu ficar 4 horas jogando videogame de tarde e pela manhã eu treinar e fazer alguma coisa? Sabe? São análises bem pequenas para dizer que o jogo torna a pessoa sedentária. Não. Eu analisei em 2015 o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital, lá no ABC Paulista. Muito legal, muito legal. Eles são atletas, eles treinam para isso. Eles têm horas jogando videogame, treinando futebol para depois
e competir. Eles ganham para isso, eles têm patrocínio para isso, e eles têm uma vida ativa também, porque eles jogam futebol, eles malham, eles fazem outro tipo de atividade. Então não dá para generalizar e dizer que jogos de videogame, né, tornam pessoas sedentárias. Hoje nós temos dois conceitos de jogos de videogame. Jogos de videogames ativos e jogos de videogames sedentários. O que são jogos de videogames sedentários? São aqueles que vocês jogam apenas com o controle. E o que são os jogos de videogames ativos? São aqueles que a gente joga com o movimento do corpo. E aí entram três, basicamente. Nintendo Wii, PlayStation e Xbox Kinect. Qual que é a diferença deles? Foi nessa ordem que eles vieram. Em 2006, o Nintendo Wii. O Nintendo Wii, ele tem o remote, que é o controle dele. Então eu vou jogar um joguinho de tênis, legal, vai funcionar lá no videogame. Se eu estiver deitado e eu fizer o mesmo movimento, vai funcionar, porque tem um infravermelho. Ele vai achar que eu estou rebatendo a bolinha. Aí pulando do Nintendo Wii para o Xbox Kinect. Por que eu gosto do Kinect? Porque o Kinect não tem controle. O PlayStation tem. Mas o Kinect é muito melhor, porque ele tem o Kinect. Ele captura a imagem em 360 graus. Então se eu tirar a camiseta no jogo, vai aparecer lá eu tirando essa camiseta. Então ele pega o meu corpo. Então se eu for jogar tênis e eu estiver deitado, não vai rolar, porque eu tenho que ficar em pé. Se eu tiver que saltar num determinado momento, eu tenho que saltar com o meu corpo. No Nintendo Wii eu só faço assim com o controle, é como se estivesse saltando. Então é muito mais legal o Xbox Kinect, que é um jogo de videogame ativo. E aí a gente para pra pensar, né? Pô, tem muita criança, tem muita gente que é viciada em videogame, que é viciada em celular. Tem, assim como tem crianças viciadas em Coca-Cola, em comida, em mentira, tantas outras coisas. E de quem que é a função de tentar trabalhar com isso? São dos pais, os pais que ensinam, os pais que educam. A gente numa recreação, a gente não pode falar, não. Aqui todo mundo vai ficar sem celular. Só se for uma regra do local. Senão a gente faz os combinados. Ó, vamos fazer essa brincadeira aqui, vamos fazer essa aqui, vamos usar uma brincadeira com o celular. Por quê? Porque tem uma outra questão que também falam muito. Falam assim, as crianças só jogam videogame, só ficam no celular, elas não fazem outra coisa. Sabe por que elas não fazem outra coisa? Porque às vezes elas não são apresentadas a essa outra coisa. Se elas forem apresentadas a essa outra coisa, elas vão fazer. Porque crianças são curiosas, elas gostam de desafiadas. Nossa, que brincadeira nova, que brincadeira diferente eu vou fazer. Por exemplo, quem já brincou de telefone sem fio? A grande maioria. Eu participei de uma colônia de férias lá em Curitiba com a criançada numa classe alta, classe A. Daí eu falei sobre o telefone sem fio. Nem todo mundo conhecia, nem todo mundo já tinha brincado, né? Eles falaram que não tinham brincado. Daí eu fiz telefone sem fio. Fiz, né? Falava num e até o outro, até o último. Depois fiz duas equipes. Eu falei uma palavra pro primeiro de cada equipe. Tinha que chegar lá no último. Quando chegasse, eles falavam bem alto ao mesmo tempo, para ver quem acertava a palavra. Aí eu falava uns trava-línguas, por exemplo, casa suja, chão sujo, ou tapibaquígrafo, eles tinham que passar, chegava lá no final, ficava bem confuso. No início eu falava palavras normais. Depois a gente faz um telefone corporal, que a gente coloca no data show, ou na televisão, ou no celular, e aí faz uma fila, todos ficam de costas pro recreador. Só o primeiro fica de frente. O recreador mostra o vídeo, o movimento, 2 vezes, entendeu? Beleza, não fala mais nada agora. Ele vira, toca nas costas do colega, só aquele colega vira e ele passa aquela coreografia até o último. Então eu sempre trago no telão, coloco uma coreografia bem legal, com uma música de fundo. Então eu usei um recurso tecnológico. Eles fazem porque é diferente, eles gostam. Às vezes eles não fazem porque a gente não oferece. Às vezes eles querem fazer as mesmas coisas, sabe por quê? Porque eles só fazem aquilo. O ser humano, ele é acomodado, ele não gosta de mudanças, ele quer fazer aquilo que ele faz sempre. Mudou? Opa, vai ser difícil. Por isso que por vezes eles não fazem. Não é porque eles não querem, porque eles não gostam, é porque não são oferecidos para isso. Essas são umas objeções, né, que as pessoas talvez façam para nós, e aí nós temos alguns argumentos para discutir. Se vocês quiserem aprender um pouco mais para discutir no sentido de mostrar, olha, ó, tem esse lado aqui, tem esse viés aqui, ó, pensa comigo dessa forma, né? Não discutir, entrar numa discussão, né? Pessoas acham que é discutir, não, porque isso aqui tá certo, isso aqui... Não, mostra o seu ponto de vista.
Converse com a pessoa, tenta mostrar o seu ponto de vista para ela, entender o dela, entrar num acordo. É o livro Não Me Atrapalhe Mãe, do Mark Prensky. Ele tem várias informações e conteúdos teóricos que vocês podem conversar com o diretor, com o coordenador, com o pedagogo, com o professor colega, com os pais. Tem bastante informação muito legal. E agora eu vou passar para vocês algumas atividades, alguns exemplos de atividades que eu utilizo. Primeiro com videogame, depois com celular. Uma das atividades que eu faço é no Xbox Kinect, jogo de dança. O Kinect ele vai ler 4 pessoas, 8 pessoas, tudo bem. Mas eu já coloquei 64 pessoas jogando. Criançada enlouqueceu. Por quê? Eles não estão preocupados quem que vai pontuar, quem que vai vencer. Eles querem brincar, eles querem participar. Então tinha 64 pessoas dançando. O Kinect, como eu falei, não vai pegar todo mundo para pontuar. Pega os 4 primeiros ou os 8 primeiros, dependendo do jogo que estão ali na frente. Mas como eu disse, eles querem brincar. E as músicas são legais, são atuais, eles cantam, eles dançam. Um outro jogo do Kinect é o Kinect Adventure, não sei quem já viu. Tem vários joguinhos no Adventure e um desses jogos é um que a gente fica aqui atrás. E aí começa com uma bola, a gente rebate a bola assim, ela vai lá no fundo, quebra umas caixas, daí gera pontuação, e tem mais bolas, vem mais bolas, a gente rebate as bolas, assim vai batendo, acaba o jogo quando as bolas passarem, tudo por mim, ou não tiver bola para rebater, ou quando eu quebrar todas as caixas. E aí eu faço esse jogo e trago esse jogo para a prática. Eu pego tipo assim o arco de futebol, né? Aí aqui assim eu coloco um aro, um outro aro, daí os outros aros embaixo. Na parte de fora, eu deixo crianças com bolas. E aí na frente, como se fosse na marca do pênalti, fica a pessoa que vai jogar. Então, jogam para mim essas bolas, eu cabeceio, bato com o braço, com o pé. E na ideia do jogo, é com essas bolas eu quebrar as caixas, né? Nesse caso aqui, eu pontuo quando a bola passa pelo arco. Ponto. É o mesmo jogo do videogame na prática. Eles acham super legal, porque eles jogam na prática o jogo do videogame. Isso para eles é fantástico. Tem um outro joguinho que é uma espécie de uma montanha russa que tem um carrinho, né? A gente puxa ele aqui, ó, daí vai. Aí tem que agachar, ir para um lado, para o outro, saltar. Então a gente pega carrinho de rolimã, a gente pega skate. Não fica em pé porque pode cair? Senta, faz uns obstáculos no local, alguém vai empurrando atrás, ou alguém vai puxando, eles vão desviando, saltando e passando pelos objetos. É também muito legal. Uma outra atividade que a gente fez, vai sair até pesquisa agora na Revista Brasileira de Educação Física Escolar, a gente usou o jogo de voleibol do Kinect. Então eles jogavam na prática, no videogame, depois iam para a prática. E o interessante, o feedback dos alunos é que o jogo trazia um feedback positivo. Falavam onde eles estavam acertando, onde que eles não estavam acertando. E às vezes o professor de sala não fala. Não dá o feedback positivo, dá só o negativo. Tá errado ali, tá errado aqui. Então eles gostaram dessa interação. Um outro jogo que dá feedback é o jogo de dança. Quando a gente está treinando, ele fala, muito bem, dessa vez não foi, tem que melhorar. Então o jogo traz esse feedback que por vezes nós, seres humanos, não demos esse feedback para os nossos alunos. Aí tem também o jogo de futebol. Por vezes a gente não ensina a tática do jogo. Porque às vezes o professor não sabe, é muito difícil, os alunos não aprendem. Pega o jogo do futebol e pega uma equipe, pega outra equipe e a gente começa a fazer aqui a tática. Como é que tem que ser a nossa formação para ir tentar contra esse outro time aqui? Eles são muito bons no ataque, como que a gente arruma a nossa defesa? Nós temos um jogador bom aqui, como é que a gente monta a tática ali? No jogo do videogame. A posição, aonde que aquele jogador vai se mexer no campo, qual que é a área dele. Eu, Kleber, sou esse jogador. Então, na quadra, é esse espaço que eu tenho para me orientar dentro do jogo. Cara, sensacional, dá para fazer isso muito bem. Tem um outro jogo, lembra o Pac-Man? Que é o Come-Come, que a gente faz na quadra, geralmente na quadra poliesportiva, para as crianças entenderem qual que é a linha do vôlei, qual que é do basquete, qual que é do handebol, qual que é do futebol. Mas nesse caso eu não faço para demarcar as linhas. Aí tem uma evolução, tem uma progressão pedagógica que eu chamo de fases. Tem a fase 1, 2, 3, 4, 5. Tem a primeira fase onde as crianças só podem caminhar na linha, tem um pegador, ele pega, a criança agacha, os outros podem passar por cima dela. Num outro momento não pode passar mais por cima, mas o pegador pode. Então se ele pegou uma pessoa aqui, pegou outra pessoa aqui e eu tô aqui no meio, tô preso. Só tem que esperar o fantasminha vir me pegar para eu agachar também. Num outro momento a gente coloca
os coletes azuis, que são as pessoas que vão salvar. E no outro a gente coloca pessoas com colete vermelho, que são mais pessoas pegando. Então a gente vai incrementando. Essa atividade tem no meu livro. É mais detalhada. Dá para fazer muita coisa, é só a gente ter criatividade, jogar para entender, ver como é que é e depois levar para a prática. Pensando um pouquinho sobre celulares, né? Como que a gente faz, como que a gente trabalha com celulares. Vou dar 3 dicas para vocês. A primeira é a gente usar o WhatsApp para brincar de caça ao tesouro. Então a gente divide em grupos, pega um líder, né, uma pessoa com celular, às vezes nem todo mundo tem acesso à internet no momento. Então a gente manda as tarefas para eles pelo celular. Ele cumpre a tarefa, ele manda para a gente de volta. Então eu recebi a tarefa do grupo 1, opa, já mando a segunda tarefa para ele. Eu também gosto de fazer um caça-tesouro com QR Code. QR Code é legal porque não precisa da internet, é só ter baixado o QR Code antes. QR Code é aquele leitor de quadradinhos pretos e brancos. E aí a gente vai lá no gerador de QR Code. Eu costumo fazer com textos. Por quê? Porque quando o leitor passa, vai aparecer o texto no meu celular. Se eu colocar vídeo, imagem, eu preciso de internet. Então esse eu não utilizo internet. E aí vai estar lá, primeiro uma charada. Aí eles desvendam a charada, eles vão até o local, daí lá tem uma tarefa. Como que eu faço? Eu geralmente faço na aula, nos primeiros dias da disciplina de tecnologias na educação, divido em 5 grupos, coloco 5 mesas na frente da sala e em cada mesa tem um QR Code. Então tem uma equipe em cada mesa. Não é tarefa 1, 2, 3, 4, 5. Todos vão passar por todas as tarefas, só uma ordem para começar. Então ele vai passar o QR Code lá, está escrito assim, quando eu estou com sede eu bebo, bem fácil, água. Eles têm a resposta, água. Então eles saem da faculdade para achar um bebedouro, um lugar que tem água. Então tem um que está com QR Code, eles vão passar lá, daí lá tem detalhado a atividade. Eu escrevo o que eles têm que fazer, como que eles têm que fazer, qual que é a atividade que eles têm que fazer, por exemplo. Tá lá que eles vão ter que tirar uma foto criativa, uma foto com alguém da faculdade, uma foto divulgando a faculdade, ou eles vão ter que cantar uma música, uma roda cantada, ou falar um trava-língua. E aí eles têm que subir a foto ou o vídeo no Facebook, me marcar os colegas e voltar para a sala para ir para a próxima tarefa. Ah, tudo bem, não estou usando a internet. O que eu faço? Eu deixo publicarem depois, quando chegar em casa, não tem problema nenhum. E por que isso é bom? Porque isso divulga a faculdade, divulga eles, divulga o professor. E aí a ideia minha é 2 semanas depois, ao meio-dia, eu entro lá no Facebook, todo mundo me marcou, eu olho quem tem mais curtidas. A foto que tem mais curtidas, ou o vídeo que tem mais curtidas, eu premio aquela equipe com, geralmente eu dou chocolate. Que é legal também. E a terceira, a gente pega o celular e a gente faz uma análise em jogos e brincadeiras contemporâneas, que é brincar e jogar com tecnologias, e faz um paralelo com os jogos tradicionais. Então eu peço para eles irem para casa, conversar com a pessoa mais velha que tem em casa, na vizinhança, né, o avô, alguém, pessoa mais idosa, e pergunta, qual que era a brincadeira que tu brincava quando era mais novo? Por exemplo, eu vou conversar com a minha avó já é falecida. Eu falei, vó, qual que era a brincadeira? Lembra da brincadeira que tu mais gostava, que tu brincava? E ela fala, Binho, porque na minha família eu chamo de Binho. Meu nome é Kleber, o nome do meu pai também é Kleber, e eu fiquei como Klebinho. Klebinho é comprido, ficou Binho. E ela falaria assim, Binho, a gente brincava de 5 Marias. Eu lembro que com as minhas amigas nós pegávamos as pedras, lançávamos as pedras no chão. Eu escolhia uma pedra mais longe, jogava ela para cima enquanto ela estava no ar. Eu pegava uma e segurava essa que estava caindo. Então eu gravo ela explicando a brincadeira para mim. A gente vai para a sala, a gente faz uma apresentação em grupo. Cada grupo vai mostrar o seu vídeo com a pessoa mais idosa, né? Se é um amigo, se é um parente, contando aquela atividade. E aí depois, num outro momento, esse grupo vai ensinar essa atividade para todo mundo. Então todo mundo vai vivenciar e todo mundo vai brincar. Dá para fazer numa colônia de férias, dá para fazer no acampamento, dá para fazer em vários lugares. Dependendo do nível intelectual das pessoas, a gente pode deixar mais difícil, mais fácil, mais elaborado, menos elaborado. Se for com criança, não precisa fazer uma apresentação,
que as crianças apresentem. Ela pode só jogar o vídeo. E as crianças talvez não saibam dinamizar e aplicar uma atividade. Então o professor vai pegar todas as atividades e vai colocar em prática com eles. Ó, essa aqui é a brincadeira da Leontina, que é a avó do nosso aluno Kleber. Vamos lá brincar? Muito, muito legal a gente fazer essa aproximação. Galera, a gente passou por algumas teorias, passamos por alguns estudos, eu dei alguns exemplos de atividades práticas para vocês. Eu queria que vocês refletissem comigo agora sobre algo. As tecnologias estão aí, isso é fato. A gente não vai fugir delas, não tem como negar elas, nós temos que entender esse fenômeno e aplicar elas para o lado bom. Eu não sei se vocês gostam de filme de ficção científica, eu gosto pra caramba. Então tem um filme bem legal com Johnny Depp, que o nome do filme é Transcendence. Começa sem internet. E aí o filme se desenrola e vocês vão entender porque não tem mais internet no mundo. Não vou dar spoiler, mas ele é muito, muito legal. Eu gosto muito do Johnny Depp porque ele é um cara que fez Edward Mão de Tesoura, ele fez Piratas do Caribe, ele fez O Turista, ele fez vários filmes e cada filme ele é muito diferente. Diferentemente de alguns atores que eles fazem, parece que o mesmo segmento de filme. Por exemplo, aquele ator que é bem parecido comigo, Brad Pitt. Brincadeiras à parte. O Brad Pitt, todos os filmes que ele faz é na mesma linha. Ele vai ser sempre daquele mesmo jeito, né? Então, o Johnny Depp, para mim, é sensacional. Assista esse filme e reflitam como seria o mundo se não tivesse a internet. E aí, a gente pode e deve usar as tecnologias, desde que seja numa linha educacional, desde que seja do lado positivo, desde que seja para acrescentar algo na vida das pessoas. Eu quero agradecer mais uma vez a galera aí do Recrecast, a galera do Fabricantes, Renê, Lucas. Quero agradecer a todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me mandem. Acesse lá clubedesrecreadores.com.br, kleberjunior.com.br. Nos siga no Instagram, @sourecreador. Me siga no Instagram, @prof.kleberjunior. Cara, foi um prazer conversar com vocês. Eu gosto muito dessa temática. Eu sei que tem muita coisa legal, mas serviu para deixar umas pulguinhas aí na orelha de vocês para vocês buscarem mais. Então me procurem, solicitem materiais, livros, artigos que com todo prazer eu vou ajudar vocês. Porque quanto mais pessoas entenderem desses benefícios e como usar, quem ganha somos todos nós. Galera, valeu, um abraço, Deus abençoe.